8 erros comuns que as pessoas cometem na hora de comprar o terreno. O primeiro é acesso. Você tem que ter clareza que vai entrar e sair várias vezes do lugar. O que é comum? As pessoas vão, obviamente, quando tem tempo, geralmente num fim de semana, com um corretor e num momento que não está chovendo. E aí com chuva a estrada é um inferno, é difícil, o carro escorrega ou tem uma subida muito grande, o carro não consegue subir, precisaria de um carro tracionado ou tem muito buraco e a pessoa não viu nada disso porque sempre foi num dia seco. Inclusive tem estrada que é cortada por riachos intermitentes e você só fica sabendo que a estrada não pode ser cruzada num dia de chuva. E muitas vezes depois de já ter comprado o terreno. A gente já acompanhou vários grupos que aconteceram isso e várias pessoas que fizeram esse erro. Compraram sem saber como é que era a realidade do ambiente com a chuva. Outra situação é água. Quanto de água tem no lugar? Água potável, água para irrigação. O consumo de água num sítio, numa fazenda, é completamente diferente do consumo de água na cidade. Na cidade, tu vai calcular o volume de água pelo consumo de água das pessoas, de banho, etc. No campo é completamente diferente. Qualquer uma horta já vai ter um consumo de água enorme. Se tiver animais, já vai ter um outro consumo. Então, quanto é que tu tem de água? E outra coisa, que qualidade é que tu tem com essa água? Às vezes tem um pequeno riacho, uma pequena nascente, mas é um período que tem mais chuva, aquilo tem bastante água, mas tu não sabe como é que aquilo na seca. Então a gente tem que saber realmente quanto é que tem de água, porque depois tem um custo tu tentar prover água no lugar. Nossa recomendação é que você procure um terreno com várias fontes de água, que possa fazer um poço, que tenha lago, que tenha rio. Quanto mais fontes você tiver, nascentes, vertentes, mais segurança de água você vai ter no terreno. Geralmente o que a gente faz? A gente separa o que é água para consumo e o que é água para irrigação ou para animais. No momento que tu separa, tu pode pegar água de mais qualidade e ter um consumo mais baixo dessa água para casa, por exemplo. Outra coisa é se já tem alguma construção, como é que está a situação com relação a esgoto, ou seja, se esse esgoto não está contaminando o teu poço ou na hora que tu vai construir, como é que está essa situação também. Tudo isso é importante de avaliar na hora que vai olhar um terreno. Importante olhar também quem está acima de ti na tua terra. Se tu tem um sítio, vai comprar um lugar e acima de ti tem uma outra pessoa, como é que é a situação disso em relação à chuva, os escorrimentos de água da propriedade ao lado, porque lá na propriedade do lado tu não manda, tu vai mandar na tua, mas tem um escorrimento de água da outra terra para a tua, quando transborda alguma coisa, ou vem algum esgoto junto, ou seja, ou uma estrada que escorre água e cai dentro do terreno, como é que está essa situação? Tudo isso é importante olhar, cada detalhe desse é importante olhar, porque o corretor quer te vender, mas quem vai comprar é tu e a decisão é tua. A gente tem uma situação exatamente assim em uma parte do terreno, onde a terra do vizinho está mais alta que a nossa e nesse ponto ele tem um açude. Sempre que chove muito, esse açude transborda para a nossa terra. Então a gente aproveitou para fazer um açude no mesmo lugar na nossa terra. Tudo isso é importante da gente olhar, porque dependendo do tamanho do terreno que você vai comprar e da condição, isso pode ser um verdadeiro agravante ou pode ser uma solução, pode ser algo favorável no seu terreno. Terceira coisa, terreno em aclive ou em declive. Quando a gente tem a rua acima do terreno, a gente diz que ele é um terreno em declive. Quando a estrada está abaixo do terreno, é um terreno em aclive. Isso é importante de ver, qual o nível de inclinação que tem esse terreno, porque isso pode dificultar bastante o uso do terreno. A gente precisa de mais estratégias em terrenos inclinados. Eles também oferecem uma série de oportunidades. Dependendo da inclinação, o terreno não pode ser mexido. Dependendo da inclinação, você precisa de estratégias, de patamares, você precisa da organização do terreno, fazer os platôs para as construções. Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque às vezes você paga mais barato numa terra, mas depois ela vai te gerar um outro custo. Você tem que colocar isso na conta na hora de escolher o terreno também. Sempre um terreno inclinado vai ter um custo maior, o custo da estrada, da manutenção da estrada, o custo para tentar fazer uma lavoura, uma terra, porque você vai ter que fazer curva de nível, vai ter que fazer patamares, tem que ter mais cuidado por causa da erosão, então esse custo sempre é maior. Não quer dizer que não tenham bons terrenos com aclives ou declives acentuados, a questão é que tem que entender isso na hora de comprar. Porque às vezes a pessoa está vendendo exatamente por isso, porque o terreno tem um caimento muito forte. Então, tudo isso tem que analisar na hora de comprar. Quarta questão é a documentação. O que tem de terra e terrenos que estão com problema de documento é gigante. Tem que estar bem ciente do que está comprando, a documentação, se está com os registros certos, se não tem um monte de herdeiro,
Ou seja, examine isso com bastante calma, a documentação, para não arrumar dor de cabeça depois. A gente já viu, acompanhou vários alunos que já passaram por situações bem complicadas com relação a isso. E depois que tu compra, tu fica correndo atrás do prejuízo. Então, antes de comprar, porque às vezes a pessoa chega lá, se apaixona por o terreno, já vai assinando, já vai fazendo, mas não sabe exatamente como é que está a documentação. Então, procure ver com calma como é que está a documentação, como é que está a questão de herdeiros, como é que está na prefeitura, se não tem multa ambiental, tudo isso tem que olhar hoje, porque tem multas que são muito pesadas, às vezes a pessoa pode estar vendendo até por isso, então tu toma cuidado para ver exatamente como é que está a situação do terreno. A área pode ser uma área de proteção permanente, uma área de proteção ambiental, uma área de reserva, tudo isso é importante checar antes de assinar. Esse é o quinto elemento que a gente tem que olhar. As terras têm uma série de classificações, inclusive dependendo da inclinação dela, dependendo da situação geográfica onde ela está, do tipo de vegetação que tem, tudo isso determina o uso que a gente pode ou não fazer de uma terra. Se tu quer ter um sítio para plantar que tenha mata, que tenha rio, tu tem que ter cuidado para ver se esse lugar não está dentro de uma reserva legal ou de uma APA ou uma coisa assim, ou seja, de área de proteção permanente. Com isso também tem que olhar, porque muita área está sendo vendida exatamente por isso, porque tu não pode mexer na área, a pessoa compra pensando em começar a montar um sistema todo de produção ali dentro e aí não pode. Uma das nossas alunas queria comprar um terreno de 8 hectares e desses 8, 6 hectares eram áreas de reserva. Para ela, isso estava excelente, porque os 2 hectares livres que ela tinha para usar eram o suficiente para o projeto que ela tinha e ela ainda se dedicou a ter toda uma área de preservação no entorno da casa dela, o que é muito favorável. O importante é entender que existem restrições e oportunidades dependendo do tipo de zoneamento e de uso da terra que é permitido ou não para o terreno que você está querendo comprar. Exatamente. Então isso tem que estar bem claro para ver a vocação do terreno e o que tu queres fazer nele. A sexta questão, que tem chegado também muito para nós, dos alunos, é áreas que ele comprou que tem eucalipto. O cara não quer eucalipto, quer deixar só um pedaço para ter para madeira, mas boa parte da área é eucalipto, e aí ele quer pegar aquele lugar e começar a fazer lavoura ali. O custo disso é muito alto. Então, se a pessoa está comprando uma área onde tem uma boa parte de eucalipto e ela não quer ficar com os eucaliptos, ela quer fazer solo para plantar outras coisas, faça um orçamento direitinho de quanto vai custar para te cortar, destocar, arrancar todos os tocos, depois subsolar, calcarear essa área toda, preparar essa área toda para plantio. O custo, às vezes, é quase o valor da área que tu comprou. É bastante caro isso. Dá para fazer? Sim, a gente já tem acompanhado, temos feito isso, mas tem que acompanhar, olhar com calma, porque também são situações que se repetem, tem várias áreas que estão sendo vendidas, que tem uma boa parte de eucalipto na área, e o custo para voltar isso a ser uma área de produção é bem alto, então também tem que estar atento. A menos que tu queira realmente fazer uma produção de madeira. Quanto mais antigos os eucaliptos, mais difícil de destocar. Então é importante chamar alguém para avaliar, ver o custo disso, porque como o João falou, isso pode sair o mesmo valor ou mais caro que a terra, dependendo da região que você está comprando. Então é importante, antes de fechar a compra, ver os custos que você vai ter nessa terra, dependendo da quantidade de eucalipto que tem ou não e de qual área você quer destocar. Nesse caso, uma solução pode ser você conseguir uma empresa que interesse nos eucaliptos e fazer um acordo que o cara destoque. Não é muito fácil porque a destocagem é mais cara do que a corte de madeira, obviamente. E são várias horas de máquina para fazer isso, depois você tem que fazer um nivelamento do terreno e por aí vai. A sétima coisa é o que tu tem no entorno. Geralmente tu vai num lugar com uma pessoa que está te vendendo, vai num fim de semana, enfim, e tu não sabe exatamente o que acontece ao redor. E tu foi numa determinada hora, ficou uma hora e pouco no lugar, tu não sabe o que está acontecendo. E se tu foi num fim de semana, por exemplo, pode ter uma indústria ali perto que tem muito barulho ou que tem cheiro ruim de fábrica de alguma coisa e tu não sabe disso. Por quê? Porque tu foi num determinado momento que aquilo está desligado, porque tu foi num domingo ou coisa desse tipo. Então tem que saber o que tem no entorno para te ter cuidado para não entrar também num problema com relação a vizinhos que têm um tipo de determinado de uso da terra que possa produzir alguma coisa como mau cheiro, barulho e tantas outras coisas. É muito comum terrenos vizinhos de aviários, de criação de porcos, de fábricas que fazem queimagem de resíduo e só depois, às vezes, que as pessoas até construíram já no terreno, é que elas veem que no dia a dia aquilo é um fator de estresse, perturbação e poluição constante. Então, antes de comprar e antes de começar a construir e investir no lugar, é importante olhar toda a vizinhança ao redor. E a oitava coisa é
o barulho, o som. O que acontece? De uns anos para cá, existem vários equipamentos de som que são o subwoofer, que é um som grave, que ele se propaga no espaço a uma distância absurda. E aí tu foi lá e comprou um lugar, nunca tu foi de noite, sempre tu foi de dia, de noite tu não sabe como é que acontece, fim de semana à noite tu não sabe o que acontece, porque tu nunca foi de noite no terreno, sempre foi de dia para olhar, por mais vezes que tu tenha ido, tu nunca foi à noite. Chega à noite, a partir das 10 horas, ali perto, uns 2, 3 quilômetros dali, tem alguma boate, alguma coisa desse tipo, que liga na sexta e vai até no domingo aquele som, e tu vai passar o fim de semana sempre com aquele barulho, e tu não sabe. Então, o que acontece? E os sons cada vez estão mais altos nesses lugares de espetáculo, de show, porque as pessoas também estão cada vez mais surdas. E agora cada vez se usa mais subwoofer, que é esse grave que tu vê quando o carro passa na rua e treme tudo. E quem a gente que mora no campo sabe, porque às vezes consegue, dependendo do vento, ouvir um som que está distante na cidade, que se propagou pelo vento ou pela umidade do ar. Então essas coisas também é importante saber, porque às vezes isso está muito perto da tua casa. Essas coisas também é bom ver, porque tu vai para o campo, tu quer silêncio, obviamente. Outro fator importante são terrenos perto da estrada. Quando você visita e fica 1 hora, 1 hora e meia no terreno, quando muito, aquele barulho da estrada pode não incomodar. Mas quando você está vivendo ali 24 horas, a semana toda, aquilo começa a incomodar. Eu quase comprei um terreno na beira de uma estrada, um terreno em aclive, muito bem formado, com pomares e tudo mais. Só que ele ficava na beira da estrada e aquilo é um ruído constante. A questão do barulho é que ele vai nos irritando por acumulação. Com o tempo, quanto mais tempo você ouve, mais aquilo te estressa. Então, às vezes a gente visita e acha que aquilo não é um barulho muito alto quando a gente escuta por 1 hora. Mas depois de muito tempo exposto a esse barulho, isso vai trazer várias consequências de estresse para o nosso corpo. Esses são alguns erros bem comuns que a gente acompanha. Nós damos atendimento para as pessoas fazerem essa transição da cidade para o campo, para elas melhorarem a sua situação de campo, lidarem com esses problemas também quando elas já compraram o terreno. E o que a gente sempre lembra é: informação organizada é recurso. Isso pode fazer você economizar muito dinheiro, você não ter uma frustração que pode acabar terminando com o seu sonho de viver no campo. E são coisas simples que muitas vezes as pessoas não se dão conta por falta de experiência. Mas a gente que atende as pessoas sabe o quanto isso é recorrente. Essa informação te ajuda a economizar tempo, dinheiro, trabalho e até frustração, porque no momento que tu tem um método para tentar escolher o teu lugar, te poupa muita coisa. E a gente organizando essa informação, a gente consegue construir pequenos Édens para nós viver minimamente em harmonia com a natureza. Por isso que a informação é tão importante.